Se você sente que está sempre correndo, sempre tentando, sempre dando um jeito, mas no final do mês o dinheiro simplesmente não fica, então para um momento, porque talvez o problema não seja o quanto você ganha. A maioria das pessoas acredita que falta dinheiro, mas na verdade, o que falta é direção, e isso muda tudo. Existe uma sensação silenciosa que muita gente carrega, a sensação de estar se esforçando, mas não saindo do lugar, de trabalhar, de tentar, de querer melhorar, mas continuar presa no mesmo ciclo. E isso cansa. Cansa mais do que trabalhar, porque não é só esforço físico, é desgaste mental. É a sensação de que algo está errado, mas você não consegue enxergar o quê. E a verdade é que, na maioria das vezes, o problema não está no que você vê, está no que você repete, todos os dias, sem perceber. O primeiro padrão invisível é viver no automático. Acordar, resolver problemas, pagar contas e repetir, sem parar, sem pensar, sem observar. Você já reparou como a maior parte das decisões do seu dia acontecem sem você realmente decidir? Você gasta sem pensar, você aceita sem questionar, você segue sem direcionar. E quando você vive assim, o dinheiro também segue esse padrão. Ele entra e simplesmente vai embora, sem controle, sem intenção, sem propósito. E isso cria um ciclo perigoso, porque quando você não controla, você compensa. Você se recompensa. Você tenta aliviar o cansaço com pequenas decisões que parecem inofensivas, mas que, somadas, custam caro. O problema nunca é uma decisão. São várias pequenas decisões repetidas todos os dias. Agora pensa comigo. Se você não sabe exatamente para onde seu dinheiro está indo, como espera que ele fique? Esse é o primeiro ponto. Consciência. Sem consciência, não existe mudança. O segundo padrão invisível é acreditar que ganhar mais resolve tudo. E aqui muita gente se engana. Existe uma ilusão de que quando você ganhar mais, tudo vai se organizar. Mas na prática, o que acontece é o contrário. Você ganha mais e começa a gastar mais. Você melhora o padrão, aumenta os custos e continua com a mesma sensação. Porque o problema nunca foi o valor, foi o comportamento. Dinheiro potencializa o que você já é. Se você não sabe administrar pouco, não vai saber administrar muito. E isso explica por que pessoas que ganham bem ainda vivem no limite, e pessoas que ganham menos conseguem ter mais controle. Não é sobre quanto entra, é sobre como você se comporta. Agora vamos para um ponto ainda mais profundo, a falta de clareza. Se eu te perguntar agora, quanto você precisa ganhar para viver tranquila, você sabe responder com precisão? Se eu te perguntar quanto você gasta por mês, detalhadamente, você sabe. Se eu te perguntar quanto você quer ter daqui a um ano, você tem esse número claro? A maioria das pessoas não tem, e isso é mais sério do que parece, porque quando você não tem clareza, você vive reagindo, não construindo. Você resolve o agora, apaga incêndios, mas nunca constrói algo sólido. E quem vive assim sempre vai sentir que está começando do zero, mesmo depois de anos. Agora deixa eu te falar algo importante. Dinheiro não é só matemática. Se fosse, todo mundo que ganha bem seria rico, e não é isso que acontece. Dinheiro é comportamento, é decisão, é emocional. É o que você faz quando ninguém está olhando. É a escolha de gastar ou guardar, mesmo quando ninguém vai saber. É a decisão de manter disciplina, mesmo quando você está cansada. E isso não aparece em planilha, mas muda completamente o resultado. Outro padrão invisível é depender de uma única fonte de renda. Isso cria uma falsa sensação de segurança. Você acredita que está estável, mas na verdade está vulnerável, porque qualquer imprevisto pode mudar tudo. E mais do que isso, quando você depende de uma coisa só, você limita o seu crescimento. Você troca tempo por dinheiro, e isso tem um teto. Chega a um ponto em que não dá mais para trabalhar mais horas. E aí, se não existe outra fonte, você trava. Enquanto isso, existem pessoas que começaram pequenas, mas começaram a criar outras formas de renda. E com o tempo, isso cresce. Não de forma rápida, mas consistente. E é isso que muda o jogo. Agora presta atenção nisso, porque aqui está a virada de chave.
Enquanto você estiver tentando resolver sua vida financeira, só trabalhando mais, você sempre vai estar cansada. Mas quando você começa a pensar em construir, criar, multiplicar, tudo muda. Você sai do esforço constante e começa a construir algo que cresce. E isso não acontece da noite para o dia, mas começa com uma decisão. A decisão de parar de viver no automático, de prestar atenção, de entender o que está acontecendo, de assumir controle. E isso não é sobre perfeição, é sobre consistência. Pequenas mudanças, repetidas, todos os dias. Agora deixa eu te falar algo com total clareza. Você não está sem dinheiro por falta de oportunidade. Você está presa em padrões que te mantêm no mesmo lugar. E isso não é culpa, mas é responsabilidade. Porque a partir do momento que você enxerga, você não pode mais ignorar. E isso pode ser desconfortável, mas também é libertador. Porque agora você tem escolha. Você pode continuar fazendo o mesmo e tendo o mesmo resultado, ou pode começar a mudar, mesmo que devagar, mesmo que imperfeito, mesmo com medo. Porque no final, não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre começar e continuar, até que aquilo que antes parecia difícil se torne natural. E quando isso acontece, sua realidade começa a mudar, não porque algo mágico aconteceu, mas porque você mudou. E quando você muda, tudo ao seu redor muda junto. O dinheiro nunca foi o problema. Ele só revela o que já estava desorganizado. E quando você organiza, ele começa a responder. Não de forma instantânea, mas consistente. E consistência é o que constrói resultado de verdade. Agora pensa nisso. Daqui a 1 ano, você pode estar exatamente no mesmo lugar, ou em um lugar completamente diferente. E a diferença vai ser o que você decide fazer hoje. Não amanhã, não quando tiver mais tempo, não quando tudo estiver perfeito. Hoje, porque a verdade é simples, nada muda se nada mudar. E o mais perigoso é se acostumar com uma vida que você sabe que poderia ser melhor. Então decide, não perfeito, mas decidido, e começa. Porque no final, o problema nunca foi o dinheiro, foi continuar vivendo do mesmo jeito, esperando um resultado diferente.